Boa noite, pessoal. Hoje vamos mergulhar em um tema que vai te deixar de queixo caído: como a mente humana era entendida, ou melhor, mal entendida, nos tempos medievais. Imagine só, você acorda com uma ansiedade que parece não ter fim, uma tristeza que pesa como chumbo ou até mesmo a sensação de que algo dentro de você simplesmente não está certo. Hoje, você procuraria um terapeuta, tomaria um chá calmante ou, no mínimo, desabafaria com um amigo. Mas há alguns séculos. Bem, prepare-se para descobrir que a solução poderia envolver sanguessugas, um padre com um crucifixo e uma teoria que faria até o mais criativo dos médicos modernos arrepiar os cabelos. Antes de começarmos essa jornada, que tal um pequeno gesto? Se você curte esse tipo de conteúdo que mistura história, curiosidades e um toque de humor negro, dá aquele like, se inscreve no canal e deixa nos comentários de onde você está assistindo e, claro, que horas são aí. Adoro saber que tem gente do outro lado da tela, seja no meio da madrugada em Tóquio ou no café da manhã em São Paulo. Agora, apague as luzes, ligue um ventilador para fazer aquele barulho branco de fundo e vamos embarcar juntos nessa viagem no tempo. Vamos começar pelo básico. Na Europa medieval, seu humor, sua energia, seus pensamentos e até aquele choro por causa do feijão queimado não eram vistos como questões emocionais ou psicológicas. Não, meu amigo. Tudo isso era culpa de um coquetel de líquidos que, segundo eles, circulavam dentro de você e não estou falando de suco de fruta. Era uma receita literal de sangue, bile amarela, bile negra e fleuma, cada um com seu papel no grande teatro do seu corpo e da sua personalidade. Essa ideia, herdada dos gregos como Hipócrates e Galeno, persistiu por séculos a fio, como uma moda que ninguém tinha coragem de admitir que já havia saído de linha. De acordo com a teoria dos 4 humores, seu temperamento era ditado pelo equilíbrio ou desequilíbrio desses fluidos. Muito sangue. Você era alegre, cheio de energia, daquele tipo que faz piada até na missa, até que, de repente, virava um incômodo para os outros. A solução? Sanguessugas, é claro, para drenar o excesso e te deixar mais arrazoável. Se a bile amarela dominava, você se tornava irritadiço, impulsivo, ótimo para uma batalha, péssimo para um jantar em família. A bile negra, por sua vez, era vilã da melancolia, aquela tristeza profunda que hoje chamaríamos de depressão, mas que na época era explicada como um resfriado da alma, frio, seco e cheio de pensamentos que giravam sem parar. Já a fleuma. Essa deixava você lento, calmo, talvez até sonolento demais, como se tivesse acabado de almoçar um prato de macarronada às 3 da tarde. Se hoje você reclama de ansiedade e ganha ou toma um chá de camomila, imagine só como era: em vez de terapia, te ofereciam uma navalha. O tratamento mais popular para o sofrimento mental? Sangrias. Abria-se uma veia e torcia-se para que, junto com o sangue, saísse também a dor, antes que você desmaiasse, claro. Se isso não adiantasse, partia-se para os laxantes, porque, é óbvio, se a alma doía, a culpa tinha que ser do intestino. Os médicos, e aqui uso as aspas com todo carinho, faziam diagnósticos baseados em perguntas como: você está se sentindo úmido ou seco hoje? Podiam analisar sua urina, consultar as estrelas ou cheirar seu hálito, mas a conclusão era sempre a mesma: seus humores estavam desregulados. Ou você estava quente demais, ou frio demais, úmido demais, seco demais, ou simplesmente tão complicado que só uma intervenção divina resolveria. E não pense que isso era coisa de charlatão de feira. Não, não. Era a medicina oficial, avalizada por séculos de tradição. Então, quando você imagina alguém no passado tendo um ataque de pânico, esqueça a cena do amigo oferecendo um abraço e um copo d'água. Imagine, sim, um homem de batina com uma tabela de líquidos corporais e uma faca afiadíssima dizendo: vamos tirar esse peso de você, literalmente. Mas e se os problemas mentais não fossem culpa dos humores? Bem, sempre havia um plano B, a Lua. Sim, nosso satélite natural era o grande vilão das crises emocionais. A palavra lunático não veio do nada. Em latim, luna significa lua, e acreditava-se piamente que seu brilho excessivo poderia bagunçar sua cabeça como um ovo mal cozido. Não era só superstição de aldeão, não. Médicos, padres, filósofos e até aquele sujeito esquisito que morava perto do poço juravam que a lua, com suas próprias emoções celestes, mexia com seus fluidos, especialmente com aquele que, segundo eles, chapinhava dentro do seu crânio como uma sopa triste. Quem agia de forma estranha durante a lua cheia não era visto como estressado ou traumatizado.
Não, meu caro. Essa pessoa estava lunada, sob o domínio do astro. Alguns até eram trancafiados até a fase passar, uma versão medieval de andeixa quietinho que isso passa. A lua era responsável por tudo: epilepsia, insônia, alucinações, qualquer coisa que não melhorasse com sopa de galinha, sanguessugas ou uma reza bem feita. Se você andava à noite, chorava sem motivo ou não conseguia dormir, não te perguntavam sobre sua infância. Perguntavam sobre o céu. Até os animais entravam nessa, ovelhas ficavam ariscas, cães uivavam diferente, e se um boi virasse a carroça ou uma porca fugisse para o mato, sempre tinha alguém para culpar: é o mês que tá armando alguma. Claro, não havia uma pitada de prova científica, mas, para ser justo, ciência como a entendemos hoje simplesmente não existia. Os tratados médicos da época falavam de astrologia com a mesma naturalidade com que hoje falamos de café da manhã. Os tratamentos incluíam ervas, dietas e, é claro, a posição dos planetas. Afinal, às vezes o problema não era loucura, mas a energia ruim que a lua estava jogando em você. Se o seu estado piorasse, digamos, você começasse a chorar sobre o pão, gritar com as árvores ou falar em versos sem motivo, a primeira pessoa que você procuraria não seria um médico. Seria um padre. Na Idade Média, a mente era considerada um campo de batalha espiritual, e qualquer comportamento fora do comum era interpretado à luz da teologia. Depressão? Provavelmente você tinha pecado e esquecido. Ansiedade? Sinal de que o demônio já tinha alugado um quarto na sua alma. Ouviam vozes? Claro, era só um inquilino indesejado que se mudará sem pagar aluguel. Os padres, na prática, faziam o papel de terapeutas, mas em vez de sessões de análise, ofereciam confissão, jejum e um lembrete nada sutil de que você era feito de pó e deveria se comportar como tal. Se você mostrasse sinais do que hoje chamaríamos de transtorno mental, o diagnóstico era moral. Será que você tinha faltado à missa? Será que tinha olhado com cobiça para a mulher do vizinho? Será que tinha rido alto demais? Se a resposta fosse sim, o remédio não eram ervas, mas arrependimento. Nos casos mais graves, alucinações, mutismo, comportamentos bizarros, a igreja tinha ferramentas mais pesadas: vigílias de oração, peregrinações e, em últimos casos, exorcismos leves. Até as emoções mais comuns eram suspeitas. Rir demais podia ser vaidade. Uma tristeza profunda era assedia, uma preguiça espiritual, uma espécie de depressão existencial que se tratava com salmos e culpa. Se você era melancólico, não precisava de apoio. Você era moralmente fraco, um preguiçoso que não se esforçava o suficiente para ser feliz. Ironicamente, muitas pessoas encontravam certo conforto nessa explicação. Em um mundo sem neurociência, a ideia de que o sofrimento tinha um sentido cósmico, uma ordem por trás do caos, dava uma estrutura, mesmo que o tratamento fosse, no mínimo, questionável. Still, se você tivesse problemas mentais na Idade Média, a melhor sorte que poderia ter era cair nas mãos de um padre compassivo, que não estivesse afoito para jogar demônios na sua conta. Porque, se hoje você ouve vozes ou tem visões, o pior que pode acontecer é um diagnóstico errado ou um podcast de autoajuda duvidoso. Naqueles tempos, você ganharia um exorcismo. Não qualquer exorcismo, aliás, mas um espetáculo teatralíssimo, onde o problema nunca era estresse ou trauma, mas sim um espírito maligno que tinha se instalado na sua cabeça e, pior, sem pagar aluguel. Os exorcismos vinham em dois modelos: o One Light, que era basicamente um círculo de orações intensas, borrifadas de água benta e murmúrios em latim, e o One Premium, um verdadeiro show com uma paciente apavorada, um padre de batina pesada e um coro de monges cantando como se estivessem em um funeral medieval. Os rituais variavam, mas a lógica era sempre a mesma: se você agia de forma estranha, não era culpa da vida, da química do seu cérebro ou de traumas passados. Era o diabo, ponto final. E a solução? Expulsá-lo com todo o drama possível, porque, afinal, se o problema é sobrenatural, a cura também tem que ser. O ritual seguia um script imutável: cânticos monótonos, leituras arrastadas das escrituras, sinais da cruz feitos com a urgência de quem espanta moscas, relicários empurrados contra a testa do paciente e, é claro, os gritos teatrais de Sai, espírito imundo, berrados bem no ouvido, porque nada diz cura divina como um susto de 80 decibéis. Se você se encolhia, era sinal de que estava funcionando. Se não, era só aumentar o volume.
Em alguns relatos, os endemoninhados eram amarrados como sacos de batatas, salpicados com sal bêncito ou forçados a engolir água benta até tossir. Outros passavam dias em jejum forçado, o que, surpresa, só piorava a confusão mental, mas, para a igreja, era mais uma prova de que o demônio estava se debatendo. Um pobre coitado, segundo crônicas da época, teve seus andemônios expulsos pelos ouvidos com fumaça de incenso e ervas queimadas, um método que, no mínimo, provava que ninguém ali entendia nada de ventilação. Se nada disso adiantasse, restavam duas opções: ou você era declarado um caso perdido, ou pior, um herege de nascença, ou virava atração de feira. Porque, sim, exorcismos também eram entertainment. Em muitas vilas, a praça central se transformava em um teatro ao ar livre, a multidão se aglomerava para ver o espetáculo de gritos, convulsões e o padre suando sob a batina enquanto recitava latim como se estivesse em um concurso de drama. Parte ritual, parte reality show, parte fofoca local, afinal, nada como ver a viúva do padeiro se contorcer no chão para confirmar que ela sempre foi esquisita. A ironia! A maioria daqueles possuídos não eram malignos. Eram esgotados, traumatizados, diferentes ou simplesmente azarados o suficiente para ter uma crise de ansiedade na frente do bispo. Digamos que você não fosse tão dramático a ponto de merecer um exorcismo completo, mas ainda assim chorava sem motivo no jantar, esquecia o próprio nome ou passava horas encarando a lenha da lareira como se ela guardasse os segredos do universo. Nesse caso, seu tratamento não incluía cordas nem berros, apenas muitas orações, possivelmente em um quarto trancado. Alguns chamavam isso de uma abordagem suave para a saúde mental. Você ouvia que seu sofrimento tinha origem espiritual e poderia ser superado com autodisciplina, reflexão e, claro, uma dose cavalar de culpa. A lógica? Se o sofrimento purifica a alma, então sua angústia era apenas um estágio avançado de purgação. Monges e freiras, uns genuinamente compassivos, outros apenas cansados demais para lidar, guiavam você por rotinas de meditação forçada, jejuns prolongados e noites em colchões de palha, até que ou o demônio desistisse ou você esquecesse como era ser feliz. Alguns até entravam voluntariamente para mosteiros, como se fossem retiros espirituais da Idade Média, menos spa, mais cela úmida com direito à sopa de nabo. Você ganhava uma Bíblia, 8 horas diárias de cânticos gregorianos e, se tivesse sorte, um cobertor cheirando a mofo. Se isso curava suas aflições ou apenas as mascarava com exaustão religiosa, ainda é debate entre historiadores. E então havia as relíquias, o paracetamol medieval. Sentindo-se mal? Toque um osso do dedo mindinho de São Pancrácio. Insônia? Durma ao lado de um frasco com sangue seco de um mártir. Tristeza sem motivo? Para isso existia o dedo indicador de Santa Efêmia, porque a santidade, assim como a varíola, era contagiosa. Se formos justos, era o mais próximo que muitos tinham de um cuidado minimamente compassivo. Ao menos não envolvia chicotes ou água fervente, apenas muita reza e a sugestão velada de que seus pensamentos eram, em si, pecaminosos. Às vezes, de fato, a rotina monástica ajudava. A comunidade, o silêncio, a estrutura rígida. Para alguns, era um alívio em meio ao caos. Para outros, era só mais uma forma de esperar pelo insight divino que nunca chegava, como ficar olhando para uma parede até o juízo final. Mas e se seu caso fosse além de suspiros melancólicos e olhares perdidos? Digamos que você começasse a vagar descalço pelas ruas, murmurando sobre anjos, ou a discutir teologia com as cabras do vizinho. Aí, meu caro, a solução medieval não era terapia em grupo, era uma sala de pedra com uma janelinha gradeada e sem maçaneta do seu lado. Nascia assim a cela de isolamento monástico, ou, como alguns historiadores preferem chamar com eufemismo, proteção espiritual. Esses quartos, geralmente anexos a mosteiros ou igrejas, eram vendidos como atos de misericórdia. Enfatizo, vendidos. Você não era acorrentado, pelo menos não oficialmente, e, com sorte, não apanhava. Mas também não saía. Às vezes por anos. O ambiente era espartano, paredes nuas, um colchão de palha se você fosse sorteado no bingo da caridade, e, se os céus sorrissem para você, uma frestinha por onde deslizavam, 2 vezes ao dia, uma tigela de mingau frio. O contato humano era raro, afinal, a teoria em voga era de que sua loucura poderia contaminar os outros, seja pelo ar, pelo olhar ou por pura má energia. Não que fossem esquecidos de todo.
Um monge poderia rezar por sua alma do lado de fora da porta, ou um irmão mais bondoso deixava um ramo de alecrim e murmurava um salmo com o tom de quem já viu coisas piores antes do café da manhã. Em alguns casos, porém, a cela não ficava dentro do mosteiro, mas em instituições públicas, os precursores dos asilos, que começaram a pipocar em cidades islâmicas já no século X e, mais tarde, em Londres e Paris. O objetivo? Abrigar, não curar. E certamente não devolver ninguém à sociedade como um cidadão funcional. Vale lembrar que o pensamento medieval não era sempre cruel. Muitos acreditavam que os loucos estavam mais próximos de Deus, tocados pelo divino ou, no mínimo, pisando na linha tênue entre profecia e comportamento estranho. Na prática, porém, trancar alguém era mais fácil do que decidir o que fazer com ele. Famílias imploravam aos mosteiros que aceitassem seus parentes problemáticos, oferecendo doações em troca. A alternativa era explicar aos vizinhos por que o tio Teodoro insistia em pregar sermões para as galinhas em latim macarrônico. Agora, se você fosse mulher na Europa medieval e se sentisse exausta, irritadiça ou propensa a chorar, digamos, após o 11º parto ou o terceiro marido que cheirava a peste, parabéns, você provavelmente tinha histeria. E quando digo diagnóstico, estou sendo generoso. Histeria não era uma condição médica, era um coringa para qualquer comportamento feminino que incomodasse os homens. Chorava demais. Histeria. Chorava de menos. Suspeita de bruxaria. Ousava ter opiniões, ambições ou simples cansaço? Problema claro da matriz, sim, a palavra vem do grego estera, útero, porque, é óbvio, o órgão que gerava vida também era o vilão que gerava drama. A teoria, e prepare-se, dizia que o útero poderia se desprender e vagar pelo corpo como um polvo bêbado, causando estragos onde quer que encostasse. Dor de cabeça? Útero na cabeça. Falta de ar? Útero nos pulmões. Suspiros dramáticos? Útero fazendo parkour pelo diafragma. Os sintomas da histeria, segundo manuais da época, incluíam, mas não se limitavam à falta de ar, nervosismo, desmaios, explosões emocionais e, citando um tratado do século XIII, pensamentos em excesso. Um quadro clínico devastador. Os tratamentos variavam. O padre receitava jejum e oração, o médico, ervas amargas e, em casos selecionados, prescrevia-se a massagem pélvica, assim, você leu certo, executada por parteiras ou, mais tarde, por médicos com uma expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar. O casamento também era considerado cura. Se a mulher fosse solteira, precisava de um marido para ancorar um útero, se casada, uma gravidez urgente, porque nada resolve uma crise existencial como mais trabalho doméstico e menos sono. Se mesmo assim ela continuasse a ter visões, evitar afazeres ou, horror dos horrores, pensar demais, especialmente em latim, as coisas podiam escalar. Algumas eram acusadas de bruxaria, porque nada grita a doença mental como saber o nome das ervas ou fazer perguntas inconvenientes. Mas nem tudo era trevas. Em alguns mosteiros, mulheres encontravam refúgio, menos cobranças, mais espaço para chorar sem julgamento e, quem sabe, até escrever sobre suas dores, desde que soasse como luta espiritual e não como crítica social. Algumas freiras, aliás, descreviam suas angústias com uma eloquência tão afiada que, hoje, soa suspeitosamente como a fama de pecado capital. A assídia já reinava absoluta como a preguiça existencial que ofendia a Deus. Não era apenas a não querer sair da cama, era uma traição cósmica, um desdém pelo dom divino da vida. Se hoje você diz eu estou deprimido, no século XIII você confessaria, pai, pequei de tédio mortal. E o padre, em vez de receitar sertralina, prescreveria jejum, orações em latim, se o caso fosse grave, uma peregrinação até Santiago de Compostela, porque nada cura a apatia como caminhar 800 quilômetros com calos nos pés e a certeza de que você merece cada pedregulho do caminho. Os teólogos medievais adoravam debater se a assídia era filha da tristeza ou mãe da preguiça, Soiler, era as duas. Santo Tomás de Aquino, sempre prático, sugeria que o remédio era ocupar a mente com coisas espirituais, ou seja, se você está triste, é porque não está rezando o suficiente. Uma solução tão infalível quanto dizer a um afogado que ele só precisa nadar melhor. Mas havia quem fosse mais criativo. Alguns monges recomendavam banhos gelados ao amanhecer, para chocar o corpo de volta à virtude, enquanto outros juravam que bastava cheirar a ruda ou segurar um crânio de santo para espantar a melancolia. Funcionava? Provavelmente não.
mas pelo menos você saía do episódio com uma história para contar ou com pneumonia. E se a assídia resistisse? Bem, aí entrava em cena a arte medieval de fazer algo, qualquer coisa, e torcer para dar certo. Um manual de medicina do século XV sugeria que, para curar a doença da alma, o paciente deveria ser amarrado a uma cadeira enquanto um corajoso, ou desesperado, assistente sussurrava em seu ouvido esquerdo: o demônio que te oprime é fraco como um gato molhado. Em seguida, batia-se na porta 3 vezes com um martelo de ferro, supostamente para assustar os maus espíritos, mas provavelmente para assustar o paciente de volta à lucidez. Se isso falhasse, restava o método infalível: sangria. Porque, claro, se você está triste, é óbvio que tem sangue demônio demais circulando nas veias. Mas nem tudo era drama teológico ou charlatanismo com sovas mortas. Em meio a esse caos, algumas vozes, geralmente abafadas, mas persistentes, ousavam sugerir que a tristeza poderia ser humana. A freira Hildegard von Bingen, por exemplo, escreveu sobre a bilis negra que escurecia o espírito, descrevendo sintomas que hoje reconheceríamos como depressão com uma precisão que deixaria muitos médicos modernos corados. Ela não falava em demônios, mas em desequilíbrios do corpo, da alma, da dieta. E, ousadia das ousadias, recomendava música, ervas e compaixão como antídotos. Radical, não? Quase como se ela soubesse que, às vezes, o que uma pessoa precisa não é de um exorcismo, mas de alguém que a ouça sem julgar. Infelizmente, essas ideias eram exceções em um mundo onde a loucura era ou um castigo, ou um mistério, ou, no melhor dos casos, um espetáculo público. Os loucos das cidades, aqueles que falavam sozinhos ou dançavam sob a lua, eram ao mesmo tempo temidos e tolerados, como se sua existência provasse que Deus tinha um senso de humor sombrio. Alguns eram alimentados como mascotes da comunidade, outros, trancafiados quando sua loucura virava incômodo. Mas todos, de alguma forma, serviam como lembrete: a linha entre o sagrado e o patológico sempre foi tênue. Um profeta em um dia poderia ser um herege no outro, dependia apenas de quem estava segurando a tocha. E assim, entre sovas amarradas na cabeça, poções de papoula e peregrinações forçadas, a Idade Média navegava no desconhecido do psiquismo humano. Sem manual, sem ciência, mas com uma teimosia que, no fundo, era quase comovente, a teimosia de acreditar que, de algum jeito, algo podia ser feito. Mesmo que esse algo fosse absurdo. Mesmo que, às vezes, o melhor tratamento fosse simplesmente deixar a pessoa em paz. Eis que surge a ascedia, esse mal-estar sagrado, uma tristeza diante do bem divino ou, em termos práticos, a apatia espiritual que transformava monges em estátuas de tédio, olhando para o teto como se ali estivesse escrito o sentido da vida. Chamavam-na de andemônio do meio-dia, aquele momento em que a caneta escorregava dos dedos, os salmos pareciam tagarelice sem sentido e a pergunta para quê ecoava mais alto que os sinos da matina. Hoje chamaríamos de burnout, no século X, era uma crise moral que exigia exorcismo burocrático, mais orações, mais trabalho, menos a egoísmo. A depressão não era um estado, era preguiça com marca registrada. Se a alma não vibrava de alegria, a culpa era sua. Talvez não tivesse se flagelado o suficiente. Talvez escondesse orgulho no bolso do hábito. Ou, na pior das hipóteses, estivesse deixando Satanás ganhar por W.O. E se ousasse verbalizar aquele vazio? Pior que patético, contagioso. A melancolia espalhava-se como mofo emocional, e os mosteiros não queriam suas paredes manchadas por aquela umidade moral. Os leigos também não escapavam do estigma. Se o trabalho não trazia júbilo, o problema não era o esgotamento ou a dor, era você, carente de confissão e, quem sabe, de construir um galpão com tijolos de culpa. Ironicamente, monges que descreviam a ascedia falavam de sintomas estranhamente modernos: entorpecimento, fadiga crônica, ansiedade, pensamentos que coçavam a fronteira do abismo. Em vez de terapia, receitavam jejum e a catalogação alfabética dos pecados, como se a letra A de angústia pudesse ser exorcizada com B de boas obras. Numa época em que a maioria das pessoas tinha 2 camisas, uma delas infestada de pulgas, poderia-se pensar que o riso fosse encorajado, ao menos como antídoto contra a peste, a lama e as sanguessugas do cotidiano. Mas não. Na Europa medieval, rir não era sinal de felicidade, era um risco moral. Camponeses riam. Bobos da corte riam. Monges, às vezes, sorriam se um ganso fizesse algo particularmente escandaloso.
mas a posição oficial dos teólogos, cronistas e homens excessivamente sérios era clara: o riso abria portas para o caos, o pecado e, pior, a dança. A Igreja, sempre atenta às fraquezas humanas, advertia contra a alegria desmedida. Tomás de Aquino, cujo senso de humor, diziam, ainda estava em fase de beta-testing, acreditava que o riso devia ser moderado, um instrumento a serviço de fins superiores. Rir sem controle? Sinal de desordem espiritual, talvez até possessão. Afinal, quem ri sem motivo? Resposta: pessoas com um mínimo de sanidade. As mulheres, é claro, eram julgadas com dobra de suspeita. Se rissem, estavam tramando algo, provavelmente bruxaria. Uma mulher silenciosa e séria, essa sim, era piedosa, ou apenas desidratada. E não nos esqueçamos do riso dos loucos. Se alguém soluçava gargalhadas no momento errado, num funeral, durante a ordenha de uma cabra, não era excentricidade, era prova de desvario, possessão ou ambos. Uma risada involuntária era bandeira vermelha com sino e fogos de artifício. Em algumas ordens, noviços tinham proibido rir durante as refeições, as orações ou qualquer atividade que envolvesse contato humano. A alegria, em teoria, era permitida, mas devia ser interna, santa, nunca aquela que faz vinho sair pelo nariz depois de alguém tropeçar numa beterraba. No entanto, as pessoas riam. O humor sobrevivia nas festas pagãs, nos versos satíricos, naquele sujeito de cada aldeia que fazia barulhos engraçados com as axilas. Mas era sempre um ato de rebeldia silenciosa. A alegria era tolerada, nunca confiável. Falar com um gato hoje é excêntrico. Na Idade Média, podia ser heresia. Dependendo do tom de voz, virava motivo para dúvidas sobre sua sanidade ou para um pequeno exorcismo preventivo. Afinal, a sociedade medieval tinha regras muito claras sobre com quem se podia conversar. Com pessoas, sim. Com sacerdotes, melhor ainda. Mas se você começasse a dialogar com animais, anjos invisíveis ou qualquer coisa que não respondesse em voz alta, as sobrancelhas se erguiam, e logo depois, as tochas. Comecemos pelos animais. Os gatos já caminhavam na corda bamba, de um lado, caçavam ratos e de outro, eram esguios, misteriosos e nunca iam à missa. Se você confidenciasse demais a sua gata, as pessoas poderiam suspeitar que ela era seu familiar, enviado pelo diabo para sussurrar segredos sobre ervas medicinais ou onde o vizinho escondia o queijo. Os pássaros também eram suspeitos. Os bestiários medievais misturavam meias-verdades e absurdos. Se alguém dizia que um corvo lhe predisse o futuro, não era poesia, era traição da razão. Até os cães, fiéis companheiros, eram aceitos só enquanto não começassem a aparecer em visões vestidos de batina, citando as Escrituras. E havia os anjos, que, segundo inúmeros textos sagrados, estavam por toda parte, observando, protegendo, às vezes entregando mensagens perturbadoras durante tempestades. Se você afirmasse vê-los ou ouvi-los com frequência, poderia ser considerado santo, ou, se o timing fosse ruim, louco ou possuído. A diferença muitas vezes dependia de você estar no mosteiro ou gritando para as nuvens na praça do mercado. Sem esquecer os amigos imaginários. Nas crianças, isso era perdoado. Mas se um adulto alegasse conversar com entidades invisíveis que lhe davam conselhos, as opções eram limitadas: profeta, louco ou futura lenha para a fogueira. Não havia meio termo. Curiosamente, místicos como Hildegarda de Bingen descreviam visões vibrantes e diálogos com figuras divinas e, por serem freiras eruditas e imponentes, eram toleradas. Mas se você fosse Bertrando, um camponês que discutia teologia com esquilos, provavelmente não estava escrevendo manuscritos iluminados. No mundo medieval, as doenças mentais oscilaram entre dois extremos: espetáculo público ou vergonha familiar, às vezes, os dois ao mesmo tempo, dependendo de como estivesse o mercado na vila. Se alguém com distúrbios óbvios vagasse pela cidade murmurando, dançando sob a chuva ou discutindo acaloradamente com um balde, poderia virar atração. Não era julgamento, era curiosidade. Na verdade, essa pessoa podia se tornar parte da paisagem local, como o sino da igreja ou a cabra que sempre fugia. As pessoas olhavam, cochichavam, às vezes até riam, não por crueldade, mas por uma mistura estranha de diversão e medo. Afinal, no fundo, todos temiam: e se na próxima semana for eu? Se uma pancada na cabeça ou um pastel de enguias estragados transformasse naquele ser estranho? Em alguns lugares, chamavam-nos de ambobos naturais, um termo que soa ofensivo, mas que,
pelos padrões medievais, até tinham um tom carinhoso. Eram vistos como inocentes, quase infantis, às vezes tocados por Deus, pelo destino ou por uma lua particularmente maléfica. Podiam ganhar comida, abrigo e um apelido. Não era ideal, mas no mundo sem terapia, era melhor que ser trancafiado numa torre. Já para as famílias, a situação era menos poética. Se um parente sofria em silêncio, talvez de melancolia, isolamento ou o que hoje chamaríamos de ansiedade, isso geralmente permanecia um segredo. Na Idade Média, não falar sobre isso não era opção, era regra. A vergonha era uma moeda social de curso forçado, e uma mente perturbada em família podia manchar o nome de toda uma linhagem. Alguns escondiam esses parentes como segredos inconfessáveis, outros os enviavam a mosteiros ou em peregrinações, na esperança de que lugares santos fizessem o que infusões de ervas não conseguiam. Nos casos mais sombrios, simplesmente os repudiavam, especialmente se fossem considerados perigosos ou, pior ainda, inconvenientes em casamentos arranjados. Não havia sistema público de apoio psicológico. A vergonha preenchia o vazio onde deveriam estar a compaixão e a comunidade. Nenhuma clínica, nenhum serviço social, apenas um misto de murmúrios de orações apressadas e a farsa de que tudo estava bem. No final da Idade Média, por volta do século X, se descontarmos as pestes, começaram a surgir mudanças lentas, dolorosas, quase imperceptíveis. Mas quem olhasse com atenção veria os primeiros passos da humanidade em direção à empatia, um cientista confuso de cada vez. Primeiro, a filosofia e a ciência começaram a se infiltrar nas conversas, graças aos textos médicos árabes preservados e traduzidos em lugares como Espanha e Sicília. A Europa Ocidental redescobria os pensadores gregos antigos, que, embora não fossem psicólogos modernos, pelo menos viam a mente humana como algo mais do que um palco de marionetes para demônios. Eruditos passaram a considerar que a loucura poderia ser resultado de desequilíbrios no corpo, não apenas de pecados ou feitiçaria. Médicos escreviam tratados sobre melancolia e mania com menos citações bíblicas e um pouco mais de atenção à anatomia. Não se iluda. Os tratamentos ainda envolviam coisas como sanguessugas na têmpora, mas, pelo menos, as pessoas começaram a ler. Enquanto isso, a ideia de caridade também evoluía. Em cidades como Valência ou Cairo, os primeiros hospitais começaram a separar pacientes com transtornos mentais das enfermarias gerais. Às vezes, até ofereciam jardins, música e, pasmem, conversa. Não era dignidade, mas era melhor do que ser amarrado a um poste de cabras enquanto um padre gritava exorcismos. A imprensa de Gutenberg também ajudou, espalhando ideias sobre a mente humana mais rápido do que sífilis em uma feira de verão. Isso lançou as bases para o Renascimento, quando as doenças mentais começaram sua longa e árdua jornada, de tu és amaldiçoado para talvez você precise de ajuda. Claro, nem tudo mudou. O medo do desconhecido persistia, e a linha entre loucura e misticismo seguia tênue como um hábito monástico desgastado. Mas o terreno já estava preparado. Os considerados loucos começaram a ser vistos não apenas como portadores de pecado ou ira divina, mas como pessoas frágeis, propensas ao erro, ao sofrimento e, acima de tudo, dignas de cuidado. Não de abraços, é verdade, e isso ainda demoraria séculos. Séculos depois, a vida nobre parecia divina à primeira vista. Corredores perfumados, vestes bordadas com diamantes, criados prontos para atender qualquer capricho. Seja em Versalhes ou atrás dos muros imperiais de Kyoto, a aristocracia irradiava uma ilusão de perfeição, elegância congelada no tempo como em um retrato. Mas o que o público não via era a realidade asfixiante por trás das faces empóadas e das regras de etiqueta implacáveis. Para muitos nobres, aquela vida luxuosa se assemelhava menos a um paraíso e mais a uma prisão forrada de veludo. Cada aspecto de seus dias, desde a hora de acordar até a maneira de dobrar um guardanapo, era ditado por códigos não escritos ou cerimoniais rígidos. Na França, os cortesãos eram obrigados a participar do lever, o ritual matinal em que a nobreza se alinhava para assistir ao rei levantar-se da cama. A presença não era opcional. Se você não fosse visto nos salões certos nas horas certas, os boatos se espalhavam, sua influência minguava, os inimigos se regozijavam, e em Versalhes, a perda de capital social muitas vezes era mais letal do que a perda de fortuna. Do outro lado do mundo, na corte de Kyoto, os nobres japoneses viviam sob um script igualmente sufocante. A elite do período Heian devia dominar poesia, caligrafia, música e a arte sutil do distanciamento elegante.
Cada palavra, cada reverência, cada movimento de manga era teatro político, um deslize poderia ser suicídio social. Até o lazer era performático. Um baile não era apenas uma festa, mas um teste de alianças. Um passeio pelo jardim podia se transformar em um campo de batalha silencioso de olhares e insultos velados. Você não simplesmente vivia sua vida. Você interpretava um papel em uma peça eterna, onde todos eram espectadores e a herança era aposta. E no entanto, poucos nobres fugiam desse sistema, porque os próprios privilégios que os cegavam também os acorrentavam. Leis de herança, casamentos arranjados, dívidas crônicas e a vigilância constante de rivais raramente lhes davam controle sobre o próprio destino. Nos bastidores dos palácios, muitos aristocratas sofriam de angústias silenciosas, rebeliões sufocadas ou desespero espiritual. Mas em público, sorriam. Sempre sorriam. Esse era o grande paradoxo da nobreza: quanto mais prestígio, menos liberdade. Nasciam no topo, mas morriam sem jamais ter vivido para si mesmos. Quando imaginamos um cortesão desfilando por Versalhes em meias de seda ou uma dama descendo escadarias coberta de pérolas, a última coisa que nos ocorre são os cobradores de dívidas. Mas por trás de toda aquela opulência, muitos aristocratas afundavam em crises financeiras. Afinal, sustentar a ilusão de riqueza custava mais do que possuir riqueza de verdade. Em Versalhes, a aparência era tudo. Um nobre podia gastar mais em um novo casaco ou vestido de baile do que no sustento de uma propriedade inteira. Por quê? Porque a moda era moeda corrente. Se você não a acompanhasse, desaparecia, politicamente, socialmente, por fim, financeiramente. Os cortesãos jogavam um jogo de azar gigante, não apenas com cartas, mas com apostas em corridas, especulações de terra e alianças de alto risco. Muitos hipotecavam propriedades ancestrais por mais uma temporada de relevância social, e o rei não ajudava. Especialmente Luís XIV, que mantinha a nobreza perto não apenas fisicamente, mas economicamente. Ele incentivava o desperdício na corte para mantê-los dependentes, distraídos e leais. Um nobre falido era um nobre controlável. Na Inglaterra, a situação não era melhor. Na era georgiana, lordes e ladies viviam em mansões londrinas luxuosas financiadas exclusivamente a crédito. Alfaiates, vinicultores e modistas esperavam meses, às vezes anos, pelo pagamento. Famílias inteiras equilibravam-se à beira do colapso, na esperança de que uma filha se casasse com um homem mais rico ou que um primo distante morresse e deixasse um título e uma propriedade rentável. Enquanto isso, na Rússia, os nobres recebiam vastas terras com servos, mas ainda assim frequentemente ficavam sem dinheiro. A riqueza era ilíquida, e a vida luxuosa em Moscou exigia empréstimos constantes. Casas de penhor aceitavam tiaras e sabres em sigilo. Joias de família eram vendidas à luz de velas, atrás de portas fechadas. Os nobres japoneses não tinham sorte melhor. Em tempos de paz, quando a classe samurai se transformava de guerreiros em burocratas durante o shogunato Tokugawa, muitos títulos aristocráticos tornavam-se cerimoniais, porém dispensáveis. Os subsídios eram cortados, mas os gastos permaneciam. Alguns complementavam a renda com trabalhos reais, dando aulas de poesia ou administrando propriedades, apenas para manter as aparências. Mas admitir dificuldades financeiras era uma vergonha, então as dívidas acumulavam-se em segredo. A nobreza nunca foi sobre estabilidade financeira, mas sobre a encenação do luxo, e essa performance, muitas vezes, cobrava um preço devastador da alma. Imagine um cortesão desfilando pelos salões de Versalhes em meias de seda ou uma dama descendo as escadarias coberta de pérolas. A última coisa que vem à mente são os cobradores batendo à porta. Mas por trás de toda aquela opulência, uma legião de aristocratas afundava em dívidas silenciosas. Manter a ilusão do esplendor custava mais do que possuir riqueza de verdade. Em Versalhes, a aparência era moeda corrente. Um nobre podia gastar mais em um novo casaco bordado ou em um vestido de baile do que no sustento de uma propriedade inteira, e por quê? Porque a moda era poder. Quem não a acompanhava, desaparecia, politicamente, socialmente e, por fim, financeiramente. Os cortesãos jogavam não apenas cartas, mas também suas fortunas em apostas arriscadas, especulações com terras e alianças perigosas. Muitos hipotecavam heranças ancestrais por mais uma temporada de relevância social, enquanto o rei, especialmente Luís XIV, observava com satisfação. Ele não apenas mantinha a nobreza próxima fisicamente, mas também economicamente dependente.
O desperdício era incentivado como forma de controle, um nobre falido era um nobre dócil. Na Inglaterra georgiana, a situação não era melhor. Lordes e damas viviam em mansões londrinas financiadas exclusivamente a crédito, enquanto alfaiates, vinicultores e costureiras esperavam meses, às vezes anos, pelo pagamento. Famílias inteiras equilibravam-se à beira do colapso, apostando em um casamento vantajoso ou na morte oportunista de um parente distante que deixasse um título rentável. Já na Rússia imperial, apesar das vastas propriedades e servos, a liquidez era uma miragem. A vida luxuosa em Moscou exigia empréstimos constantes, e as joias familiares eram penhoradas discretamente em lojas de penhores, vendidas à luz de velas em transações sigilosas. O escândalo, aliás, era a língua não oficial da nobreza. Romances, joias roubadas, filhos bastardos, traições sussurradas, quanto mais refinado o verniz público, mais sórdida costumava ser a verdade privada. Os aristocratas tinham poder, prestígio e privilégios, mas o que frequentemente lhes faltava era moderação. Em Versalhes, onde a privacidade era um luxo raro, os casos amorosos floresciam nas sombras. A rainha Maria Antonieta era alvo constante de fofocas, acusada de romances com nobres suecos ou favoritos da corte. Muitas dessas histórias eram invenções, mas persistiam porque todos conheciam alguém que fazia exatamente aquilo. A corte vivia de mexericos, e o escândalo não era apenas tolerado, era moeda de troca. Ter o nome ligado ao leito alheio podia elevar uma reputação ou destruí-la para sempre. Na Inglaterra, as reputações aristocráticas eram dilaceradas em salões e casas de jogo. Lord Byron, por exemplo, tornou-se lendário não apenas por sua poesia, mas pelos rumores de que teria tido filhos com a própria meia-irmã. Isso não o impediu de ser uma celebridade, mas manchou seu status nobre de forma irreversível. Esperava-se que os aristocratas tivessem amantes, mas não muitas, e certamente não as erradas. Romances com atrizes, plebeias ou espiãs estrangeiras podiam levar ao ostracismo, à prisão ou, em casos extremos, à morte prematura. Na Rússia de Catarina, a Grande, a corte era ainda mais ousada. A própria imperatriz manteve amantes ao longo de todo o reinado, muitas vezes promovendo-os a cargos de poder. Mas não era só ela, seus cortesãos teciam intrigas onde política e paixão se misturavam. Os casos amorosos eram menos sobre afeto e mais sobre influência. Até no refinado Japão feudal, onde a contenção e a poesia reinavam, os escândalos encontravam saída em haikais e cartas de amor. Uma dama da corte podia receber um visitante noturno cuja identidade jamais seria revelada, mas seu próximo poema, circulando entre a elite, continha metáforas suficientes para inflamar uma tempestade de fofocas. Os escândalos mais perigosos, porém, eram aqueles que nunca chegavam às cartas ou aos sussurros da corte, os ligados a traições de Estado, espionagem e crimes de sangue. Esses eram murmurados nos corredores, documentados em correspondências cifradas e enterrados nos arquivos familiares. Porque, na vida nobre, o escândalo não era exceção. Era o papel de parede, rico, ornamentado e sempre escondendo rachaduras por baixo. Mas além do poder terreno e da opulência, os aristocratas frequentemente sofriam com um fardo menos visível, o peso esmagador da incerteza espiritual. Ter tudo não significava ter clareza sobre o além, a moral ou o destino divino. Na verdade, muitas vezes só piorava as coisas. Na França católica, a culpa aderia aos corredores dos palácios como mofo. Os mesmos nobres que frequentavam a missa diariamente podiam se entregar à devassidão todas as noites. A confissão era um ritual social, não um ato de arrependimento genuíno. Ainda assim, muitos, especialmente na velhice, eram assombrados por seus próprios pecados. Alguns recorriam a místicos e videntes em busca de respostas. Até Luís XIV, o Rei Sol, tornou-se mais devoto nos últimos anos, atormentado pelo medo de suas extravagâncias terrenas e das guerras que havia desencadeado pela Europa. Os nobres financiavam igrejas e mosteiros não apenas por piedade, mas como uma espécie de seguro espiritual. Na imaginação deles, uma nova capela podia comprar uma consciência mais limpa, e 1000 velas acesas em sua honra equilibravam uma vida de intrigas e excessos. Alguns, no fim da vida, abandonavam completamente o mundo, trocando sedas por cilícios monásticos. Na Rússia ortodoxa, a tensão era ainda mais intensa. Os aristocratas deviam sustentar tanto a ordem política quanto a espiritual, mas muitos lutavam contra dúvidas profundas, especialmente sob o reinado de czares que se declaravam escolhidos por Deus enquanto ordenavam purgas sangrentas.
Alguns buscavam refúgio em círculos de oração secretos ou junto aos Eurodivii, os loucos por Cristo, santos errantes que renunciavam à riqueza para proclamar verdades inconvenientes. Esses místicos excêntricos, às vezes, eram a única saída para nobres consumidos por crises existenciais. No Japão feudal, a classe híbrida de nobres e samurais era dilacerada entre a ética confuciana, os rituais shintoístas e o desapego budista. Alguns se voltavam para o Zen, esperando que a meditação acalmasse suas angústias internas. Outros compunham poemas não apenas como arte, mas como purificação espiritual. Ainda assim, a tensão entre dever, honra e a fugacidade da vida os corroía por dentro. Quando o nobre cometia seppuku, nem sempre era por desonra, às vezes, era o único caminho para a libertação espiritual. Por mais que estivessem envolvidos em seda e títulos, os aristocratas eram, com frequência, profundamente perdidos. Cercados por ritual e grandeza, ainda assim fitavam o vazio, questionando se toda aquela pompa valia o preço de uma alma em pedaços. A nobreza era um teatro onde o palco brilhava, mas os bastidores apodreciam. E no fim, até os mais poderosos descobriam que nem o ouro nem o sangue azul podiam comprar paz. Por trás dos sorrisos calculados e das reverências ensaiadas, a nobreza carregava um segredo sufocante: a liberdade era um luxo que poucos podiam pagar. As paredes dos palácios, revestidas de ouro e tapeçarias, ecoavam não apenas risos, mas também os suspiros abafados daqueles que se sentiam prisioneiros de seu próprio sangue. Um título não era apenas um nome, era uma sentença. E a sentença, uma vez proferida pelo berço, não admitia apelação. Os herdeiros eram moldados como estátuas de mármore, frios, impecáveis, eternos. Desde a infância, ensinavam-lhes que o coração devia bater no ritmo dos protocolos, não das paixões. Um menino de 5 anos já sabia que seu futuro não lhe pertencia, estava prometido a alianças, a dotes, a estratégias traçadas por mãos que há muito apodreciam nos túmulos. As meninas, por sua vez, aprendiam a costurar não apenas bordados, mas também silêncios, porque uma palavra a mais poderia manchar uma reputação ou arruinar um casamento arranjado antes mesmo que soubessem o que era desejo. A educação da nobreza não formava indivíduos, esculpia peões para um jogo que nunca terminava. E quando algum ousava questionar as regras, a história ria deles. O filho mais novo de um duque que sonhava em ser poeta era ridicularizado nos salões antes de ser exilado em alguma propriedade remota, onde a solidão o transformaria em um bêbado ou em um fantasma. A filha de um marquês que recusava um noivado inconveniente era declarada histérica, trancafiada em conventos ou medicada até que sua vontade se quebrasse como vidro sob a bota. Rebelar-se era admitir fraqueza, e fraqueza, no mundo onde a aparência era moeda, equivalia à morte social. Mas havia os que resistiam em silêncio. Alguns encontravam brechas na armadura de etiqueta, um diário escondido sob o assoalho, cartas escritas com tinta simpática, amores roubados em corredores escuros enquanto os criados fingiam não ver. Outros se refugiaram na loucura, não a loucura que envergonha, mas aquela que liberta. Afinal, quem ousaria julgar um homem que ri sozinho em seu castelo, se ele é rico o suficiente para bancar a excentricidade? A insanidade, para a nobreza, era muitas vezes a única máscara que não precisava ser tirada. E então estavam os que, cansados do peso das coroas invisíveis, escolheram desaparecer. Não pela espada ou pelo veneno, métodos dramáticos demais para quem já estava morto por dentro, mas pela fuga quieta. Um conde que abandonou seu nome para viver como mercador em Marsella. Uma condessa que cortou os cabelos, vestiu calças de homem e embarcou para as colônias, onde ninguém perguntava por seu passado. Esses eram os verdadeiros hereges, não os que desafiavam Deus, mas os que ousavam desafiar o destino escrito em pergaminhos amarelecidos. Porque, no fim, a maior traição da nobreza não era contra o rei ou a pátria. Era contra si mesma. Era o crime de nascer com uma alma e ser obrigado a vestir, todos os dias, a armadura de um fantoche. Mas outros resistiram. E a rebelião entre a nobreza nem sempre foi um espetáculo de sangue e fogo. Não havia aqui revoltas camponesas nem tochas incendiárias, apenas pequenos atos de insubordinação nos cantos dos palácios, atrás de portas fechadas ou disfarçados de tradição. Em Versalhes, onde a conformidade era lei, a rebeldia assumia formas estranhas, quase imperceptíveis. Alguns se recusavam a comparecer ao lever do rei, o ritual matinal de vestir o monarca, um crime de lesa majestade que, na verdade, era apenas um grito mudo de independência.
Outros ousavam usar cores fora de moda ou encomendar retratos que não lisonjeavam, mas revelavam, alguns até escandalizaram suas famílias ao casar por amor, não por conveniência. Em um mundo onde cada gesto era política, esses atos eram bombas de efeito retardado. Na Inglaterra, a aristocracia subvertia as expectativas de maneiras mais audaciosas. Lord Byron não apenas escrevia poesia, ele vivia como se cada regra da decência fosse um insulto pessoal, disfarces, amantes arrastados por viagens escandalosas, o desprezo aberto pelo parlamento. Sua existência era uma afronta ambulante. Outros, menos teatrais, simplesmente desapareciam nas propriedades rurais, fugindo das obrigações de Londres como se a própria corte fosse uma prisão. E isso, por si só, já era rebeldia, recusar-se a jogar o jogo. Os nobres japoneses tinham métodos ainda mais sutis. Um poema enviado na hora errada, um presente com uma ofensa velada, a recusa em raspar a cabeça em luto, pequenos gestos que, lidos corretamente, eram negações do ritual. Algumas mulheres desafiavam os casamentos arranjados, apaixonando-se através de versos, de forma discreta, mas explosiva. Outras entravam para a vida religiosa não por devoção, mas por protesto. E havia aquelas que simplesmente sumiam, fingiam doenças para evitar a corte, escondiam-se em bibliotecas empoeiradas, alegando estar ocupadas demais com astronomia ou botânica para se importar com as frivolidades palacianas. Sua fuga não era fraqueza, era um desafio silencioso. Esses rebeldes raros aparecem nos livros de história, mas suas escolhas, mesmo que discretas, corroíam a ilusão de uma obediência perfeita. Nem todos os nobres seguiam as regras. Alguns sussurravam a não. E, em seu mundo, esse murmúrio ecoava mais alto que qualquer grito. Porque, por trás de toda a pompa e da grandeza simulada, a nobreza era obsessiva acima de tudo por uma coisa, a herança. Não aquela que se sente, mas a que se grava, pinta, exibe e transmite. Retratos a óleo, brasões em mármore, propriedades com nomes mais longos que romances. Cada baile, cada batalha, cada casamento era mais uma peça nesse projeto infinito de ser lembrado. E no entanto, aqui está a verdade inconveniente, a maioria de seus nomes foi esquecida. Sim, conhecemos os monarcas, os reis que declaravam guerras, as rainhas que perdiam a cabeça. Mas o nobre comum? Apagado. Seus rituais, suas rixas, seus sapatos incrustados de joias desapareceram como vapor numa janela. Restaram fragmentos, cartas anônimas, paredes desmoronadas de solar abandonados, menções enigmáticas em livros contábeis. A grande história da aristocracia não é a de uma glória eterna, mas de uma sobrevivência seletiva. Na França, a revolução não apenas ceifou vidas, apagou linhagens inteiras da memória. Retratos foram queimados, sobrenomes proibidos. Uma nobreza que passará séculos obsessiva com seu lugar na história foi varrida por ela. Alguns sobreviveram, mudando de nome, escondendo joias nas lareiras ou fugindo para cortes estrangeiras. Mas sua herança não era a que desejavam. Tornaram-se advertências, não imortais. Os lordes ingleses tinham uma proteção melhor, terras garantidas por lei, títulos enraizados em instituições. Mesmo assim, não estavam livres do esquecimento. Mansões outrora vibrantes agora ruem. Poeira cobre os gobelins que já valeram fortunas. Grandes dinastias se dissolveram em escândalos, casamentos malfadados ou simplesmente no passar do tempo. Uma linhagem sem herdeiros é uma herança sem futuro. No Japão, a aristocracia foi gradualmente substituída pelos samurais e pelo shogunato. A poesia requintada, as hierarquias palacianas, as cerimônias elaboradas evaporaram. Algumas famílias ainda traçam suas raízes até os clãs antigos, mas o mundo moderno mal nota. Até os nomes mais orgulhosos viraram legendas em placas de museu. E aqueles que tentaram controlar a narrativa? Que encomendaram biografias épicas, ditaram memórias, financiaram templos? Também eles sucumbiram à memória seletiva da história. As verdades reais, as vergonhas, os segredos, os compromissos sobreviveram apenas em sussurros, anotações marginais, cartas risadinhas guardadas a 7 chaves. No fim, a herança revelou-se a maior das ilusões. Os nobres viveram para serem lembrados, mas foram, em sua maioria, esquecidos. Por trás dos retratos e dos palácios, esconde-se uma verdade quieta: a eternidade sempre foi um mito. O que era real era apenas o espetáculo.
Era primavera de 1900 quando um homem de chapéu de abas largas ficou parado sob o sol cretense, olhando para pedras espalhadas e muros semisoterrados. Chamava-se Sir Arthur Evans, arqueólogo, historiador e sonhador excêntrico. Não viera ao local apenas para escavar ruínas, mas para perseguir um fantasma, o de uma civilização que, durante séculos, havia assombrado as lendas gregas. Uma civilização tão antiga que escorregara pelas frestas entre história e mito. Por anos, viajantes e locais falavam de artefatos estranhos encontrados nos morros ao sul de Heraclião, cerâmicas mais antigas que as micênicas, símbolos indecifráveis, ruínas que não correspondiam a nenhum estilo grego conhecido. Evans estava convencido de que aqueles eram vestígios de um povo da Idade do Bronze, anterior a Homero, anterior a Atenas, que um dia dominara o mundo egeu. Então veio o momento que mudou tudo. Num terreno conhecido como Colina de Kefala, Evans e seus trabalhadores desenterraram uma estrutura monumental, soterrada sob séculos de poeira e escombros. Ergueram-se muros, não simples barricadas, mas fundações de câmaras, escadarias, corredores. O que tinham diante dos olhos não era um templo nem uma fortaleza, mas um palácio. E não um palácio qualquer, uma construção tão complexa que parecia feita para confundir quem quer que ousasse entrar. Um labirinto, talvez. Evans fez a conexão imediatamente. Aquilo só poderia ser o Palácio de Cnossos, a lendária residência do rei Minos, o mesmo que, segundo o mito, aprisionara o Minotauro, meio homem, meio touro, nas profundezas de seu domínio. Fosse verdade ou não, as ruínas combinavam com a história, corredores sinuosos, vários andares, recantos cegos que pareciam feitos para perder quem neles adentrasse. Era um palácio que desafiava a lógica, como se tivesse sido construído não apenas para aprisionar homens, mas o próprio tempo. Evans batizou seu povo de minoicos em homenagem a Minos. Ninguém sabia como eles se chamavam. Sua escrita, o linear A, ainda não fora decifrada, mas sua arte, sua arquitetura e seu alcance sugeriam um império há muito esquecido. E ali, com a colher de pedreiro na mão e o mito na mente, Evans começou a remover camadas de séculos. O que descobriu desafiou tudo o que se pensava saber sobre a Europa antiga e acendeu controvérsias que ardem até hoje. Porque Cnossos não era um palácio no sentido tradicional. Era um enigma de corredores, pátios e salões que, a cada curva, pareciam dobrar-se sobre si mesmos. Com mais de 14.000 metros quadrados, a estrutura era um milagre arquitetônico da antiguidade. E em seu coração havia um paradoxo: como algo tão aberto, tão cheio de luz e tão avançado podia parecer impossível de mapear? Não havia muralhas imensas, nem fossos, nem torres de vigia. Em vez disso, Cnossos tinha sacadas, poços de luz e shafts de ventilação, recursos nunca antes vistos na Europa da Idade do Bronze. O complexo todo parecia feito não para a guerra, mas para o cerimonial, para o governo e, talvez, para o mistério. As escadas levavam a lugares que não faziam sentido ou que faziam demais. Os corredores se enroscavam em espirais deliberadas. Passagens estreitas desaguavam, sem aviso, em pátios internos banhados de luz. Salas se fundiam umas às outras em sequências que desafiavam a lógica, como se o próprio espaço fosse um enigma a ser decifrado. Há mais de um século, estudiosos discutem se aquele labirinto de pedra foi concebido como uma homenagem simbólica ao mito de Dédalo ou se era apenas o resultado orgânico de séculos de reformas e expansões. Caminhar por Cnossos era render-se à desorientação, câmaras dentro de câmaras, alas que se encaixavam como peças de um quebra-cabeça sem solução, escadarias que levavam ao nada. Arthur Evans, o arqueólogo que desenterrou seus segredos, estava convencido de que aquele plano arquitetônico ecoava a lenda do labirinto criado para aprisionar o Minotauro. Não há vestígios ósseos de um monstro, é verdade, mas a sensação de estar perdido, de ser engolido por um sistema que parece respirar, é tão real quanto as pedras sob os pés. E no entanto, Cnossos não era apenas um quebra-cabeça. Era uma obra-prima de engenharia antiga, tão avançada que faria palácios medievais parecerem primitivos. Canos de terracota transportavam água com precisão cirúrgica, banheiros com descarga e esgotos tão eficientes que fariam inveja às cidades europeias milênios mais jovens. A ventilação natural fluía por eixos invisíveis, enquanto poços de luz iluminavam recintos internos como se o sol tivesse sido domesticado. Algumas escadarias desciam por 3, 4 andares, uma profundidade raríssima para a época, revelando uma estrutura em camadas que antecipava os arranha-céus modernos. Até a Sala do Trono, modesta em comparação com os salões de poder de outros impérios, era um estudo de contenção e mistério,
escondida no coração do palácio, quase camuflada entre corredores sinuosos. Seu centro era um trono de pedra lisa, ladeado por afrescos de grifos e leões, não como emblemas de guerra, mas como guardiões de um ritual controlado, onde o poder não se exibia, mas se insinuava. Talvez ali a autoridade não fosse uma questão de força bruta, mas de teatro sagrado, de uma ilusão tão bem orquestrada que se confundia com a própria realidade. Knossos não foi construído para intimidar. Foi construído para hipnotizar. Se você era um mercador de Chipre, uma sacerdotisa cretense ou um emissário estrangeiro, uma coisa era certa: ao cruzar seus umbrais, tornava-se parte de seu jogo. As paredes absorviam sua memória do caminho de entrada, como se o palácio fosse um organismo vivo, decidido a reescrever sua noção de direção. E embora suas pedras estejam agora corroídas pelo tempo, suas cores ainda falam. Enterradas sob cinzas vulcânicas e séculos de esquecimento, os afrescos de Knossos ressurgiram como algumas das obras de arte mais vibrantes, enigmáticas e tecnicamente sofisticadas do mundo antigo. Nada de cenas de batalha ou de reis entronizados como nas artes egípcia ou micênica posterior. Aqui, a vida pulsa, dançarinos em movimento, golfinhos saltando entre ondas, touros em corrida, deusas com vestes que esvoaçam como se fossem pintadas pelo vento. Não eram meros enfeites. Eram narrativas, pistas de rituais, janelas para uma civilização que parecia celebrar a beleza como um ato de devoção. Entre todas, uma imagem se destaca: o salto do touro. Uma figura jovem, quase em gravidez, voa sobre o lombo de um animal imenso, corpo arqueado em uma curva impossível entre a força bruta e a graça. Era um esporte real. Um ritual de sacrifício? Uma metáfora da dominação do caos? Mesas de debate ainda se dividem, mas o que importa é o que esse gesto revela: os minoicos dançavam com o perigo, e o faziam com uma elegância que desafiava a física. Nas paredes, lírios e açafrões desabrocham em padrões hipnóticos, macacos e pássaros observam, espirais e ondas se entrelaçam como se o próprio ar fosse tecido de símbolos. Em um afresco, o príncipe dos lírios avança com uma certeza cerimonial, um jovem esbelto, cabelos ondulados coroados por uma tiara delicada, cada passo calculado para transmitir autoridade. Evans o batizou de príncipe, mas hoje os estudiosos hesitam: poderia ser uma sacerdotisa, ou até uma representação da própria deusa. O gênero, na arte minoica, é fluido, simbólico, tão resistente a classificações quanto os corredores do palácio. Ao contrário de outras civilizações antigas, obsediadas por reis, guerras e conquistas, aqui não há cenas de batalhas nem fileiras de escravos. Em vez disso, festas, procissões, momentos de êxtase sagrado. As mulheres não estão à margem, e estão no centro. Semi-vestidas, com saias plissadas e cabelos elaborados, elas lideram rituais, seguram serpentes, erguem as mãos em gestos que parecem comandar o próprio cosmos. Os cores, vermelhos profundos, azuis celestiais, brancos luminosos, resistem ao tempo como um desafio, como se a própria tinta fosse imune ao apodrecimento. Essa paleta vibrante não era mero capricho estético, era uma linguagem. Cada tom, cada padrão, carregava o peso de uma ordem cósmica, de uma alegria humana que se recusava a ser contida. E entre todos os mistérios de Knossos, um brilha com intensidade particular: o papel das mulheres. Enquanto outras sociedades da época as relegavam às sombras, os minoicos as colocavam no centro, literalmente e simbolicamente. Seus rostos dominam os afrescos, as estatuetas, as cenas cerimoniais. Não há imagens de um rei minoico entronizado, nenhuma glorificação de generais. Nenhuma estátua colossal de um governante masculino, nenhuma batalha pintada em louvor à conquista. Isso levou muitos estudiosos a especular: seria a Creta minoica uma sociedade matriarcal? Ou, pelo menos, radicalmente igualitária para sua época? As mulheres não apenas participavam dos rituais, elas os conduziam. Controlavam os ciclos sagrados, administravam os santuários, talvez até governassem. A própria arquitetura sugere isso. Câmaras que provavelmente pertenciam a mulheres de alto status tinham acesso direto a capelas privadas, escadarias secretas, poços de luz, como se o palácio tivesse sido desenhado para facilitar seu movimento, sua autoridade. Em alguns afrescos, elas aparecem em procissões, vestidas com trajes cerimoniais, posturas altivas, olhares que não pedem permissão. Em Knossos, a feminilidade não era subjugada, era divina. Seja como sacerdotisas, líderes ou encarnações da própria deusa, as mulheres não eram coadjuvantes na cultura minoica.
Elas eram a cultura, sua voz, sua visão, talvez sua alma. Porque Knossos não era apenas uma residência real. Era um templo vivo. Cada corredor, cada pátio, cada sala parecia pulsar com um significado sagrado, desde as criptas subterrâneas até os altares banhados de sol. O palácio não foi construído apenas para abrigar os vivos, mas para dialogar com o divino. Embora nenhuma Bíblia minoica tenha sobrevivido, a arquitetura murmura sobre rituais que moldavam seu mundo. Dezenas de santuários miniaturas e câmaras cerimoniais se escondiam em recantos remotos ou cavados deep sob a terra, não eram espaços para multidões, mas para encontros íntimos, quase clandestinos, talvez reservados apenas a uma elite sacerdotal. Uma dessas câmaras, batizada de bacia lustral, apresentava uma estrutura afundada, semelhante a uma piscina, no pé de uma escada estreita. Não era um local para banhos cotidianos, mas para purificação ritual. Talvez os iniciados descessem aqueles degraus em silêncio, mergulhassem nas águas simbólicas e emergissem renovados, prontos para adentrar mistérios maiores. Já o pátio central, aberto ao céu, deve ter sido o palco dos rituais públicos, centenas de pessoas reunidas para celebrar a fertilidade, a colheita, a passagem das estações. O som dos tambores, o rodopiar das dançarinas, os cantos das sacerdotisas ecoando entre as paredes. Knossos respirava a cerimônia. E sempre, nessas liturgias, estava presente o touro, símbolo de força, vitalidade, do mundo natural em sua forma mais indomável. Seus chifres estilizados coroavam portais e lintéis, marcando limiares sagrados. Aqueles chifres de consagração, como Evans os chamou, não eram meros ornamentos, eram sinais de que ali o profano se transformava em sagrado. Junto às imagens de saltos acrobáticos sobre o animal, fica claro, o touro não era um inimigo a ser derrotado, mas uma força a ser integrada, uma dança entre o humano e o divino. O touro não era apenas um símbolo passivo, ele podia ter participado ativamente dos rituais, não como vítima de um sacrifício sangrento, mas como coadjuvante em uma coreografia sagrada, onde o caos e a ordem se entrelaçavam em eterno movimento. Essa dança ritualística, capturada nas pinturas e relevos, sugere que os minoicos não buscavam dominar a natureza, mas sim harmonizar-se com ela, transformando a força bruta do animal em energia divina. E se o touro encarnava o poder indomável da terra, a dupla machado, ou labres, era sua contrapartida simbólica, gravada em colunas e paredes como um selo de autoridade espiritual. Mais do que uma ferramenta ou arma, o labres era um emblema de conexão com o sagrado, frequentemente associado a figuras femininas que reforçavam a hipótese de um culto centrado na grande deusa. Não havia templos em Knossos no sentido convencional, porque o próprio palácio era o templo. Cada corredor era uma procissão, cada sala um santuário. Ali, o político e o divino se fundiam em uma só essência, e a sacralidade não estava confinada a altares, mas tecida na própria estrutura do edifício, nas curvas sinuosas de seus muros, nos afrescos que contavam histórias sem palavras, nos espaços projetados para ritualizar a existência. E foi entre essas paredes sagradas que os arqueólogos descobriram algo ainda mais enigmático, a escrita. Centenas de tabuinhas de argila cobertas por símbolos que, até hoje, resistem à decifração. Era linear A, o sistema de escrita minoico, uma das últimas grandes linguagens não decifradas da antiguidade. Descoberta por Evans durante as escavações, ela guardava uma semelhança superficial com outro código encontrado na Grécia micênica, a linear B, e ele estava certo ao suspeitar de uma ligação entre elas. Enquanto a linear B revelou-se uma forma primitiva do grego, a linear A permanece um mistério linguístico, uma língua sem parentesco conhecido, cujos sons podemos reproduzir, mas cujo significado escapa como fumaça entre os dedos. A maioria das tabuinhas encontradas em Knossos registrava transações administrativas, grãos, azeite, gado, ofertas, mas sem o contexto da língua, seu propósito real é uma incógnita. Seriam impostos? Dos rituais? Registros comerciais? Ninguém pode afirmar. Os minoicos escreveram por mais de 500 anos, e ainda assim não conseguimos compreender uma única frase completa. Essa cegueira linguística confere a Knossos uma qualidade quase onírica, como ouvir uma melodia através de uma parede. Percebemos o ritmo, a energia, a intenção, mas as palavras permanecem abafadas, eternamente fora de alcance. Vemos seus rituais nas pinturas, sua arquitetura nas pedras, mas seus pensamentos estão trancados. A linear era gravada com estiletes em argila mole, que só sobreviveu porque o fogo a endureceu acidentalmente. Sem as chamas que consumiram Knossos, suas palavras teriam se dissolvido há milênios.
É uma ironia poética, a destruição do palácio nos presenteou com os únicos fragmentos de sua voz. Alguns acreditam que, um dia, a lineara será decifrada, talvez com a descoberta de um texto bilingue, como a Pedra de Roseta desvendou os hieróglifos egípcios. Por enquanto, temos apenas símbolos isolados: homem, touro, vaso, sol, desprovidos de significado, mas estranhamente familiares, como ecos de uma língua que nosso cérebro quase reconhece. Knossos, com toda sua vibração e complexidade, fala conosco em silêncio. Sua língua permanece além de nosso alcance, lembrando que algumas das maiores vozes da história ainda aguardam para serem ouvidas, não enterradas na terra, mas presas no enigma. O palácio não sucumbiu a uma catástrofe instantânea. Seu declínio foi lento, estratificado, um desmoronamento gradual de uma civilização que parecia eterna. E, como em muitos colapsos antigos, a verdade sobre o fim de Knossos é um tecido de fogo, água e sussurros de guerra. Por volta de 1450 a.C., algo mudou. De repente, palácios e cidades minoicas em toda a Creta começaram a arder. Knossos, no entanto, não caiu de imediato. Foi reconstruído, mas os afrescos mudaram, e os registros nas tabuinhas passaram a ser escritos não mais em linear A, e sim em linear B, não em minoico, mas em grego micênico. Era o sinal de que os micênicos, em ascensão no continente, haviam invadido ou assumido o controle, seja pela força, seja aproveitando-se do enfraquecimento minoico após alguma catástrofe. De qualquer forma, Knossos já não pertencia a seus antigos senhores. Uma das teorias mais aceitas aponta para a erupção de Thera, a atual Santorini, por volta de 1600 a.C., uma das maiores explosões vulcânicas da história, que desencadeou terremotos e tsunamis devastadores. O caos resultante pode ter abalado a economia minoica, destruído seus portos e deixado a ilha vulnerável a invasões ou a um colapso interno. Outros estudiosos veem um declínio gradual, econômico e político, rotas comerciais desviadas, concorrentes fortalecidos, uma autoridade centralizada que se fragmentou. O palácio, outrora pulsante, tornou-se mais burocrático, menos inspirado. Os rituais deram lugar a inventários, a arte, a imitação. Até que, por volta de 1375 a.C., Knossos ardeu pela última vez. O fogo consumiu suas salas, os tetos desabaram, as paredes racharam. O palácio mergulhou no silêncio. Suas cores desbotaram. Sua língua permaneceu indecifrável. Seus rituais, esquecidos. E no entanto, nunca desapareceu completamente. As lendas do labirinto e do Minotauro sobreviveram nos mitos gregos. A influência minoica ressoou nos palácios micênicos e, mais tarde, na arte e arquitetura clássicas. A alma de Knossos permaneceu como fumaça invisível, mas presente, pairando sobre as ruínas como um eco do que já foi. Hoje, seus vestígios estão novamente expostos ao sol. Turistas caminham onde outrora dançavam os fiéis. E o palácio que já foi o coração de uma civilização agora guarda seus segredos à vista de todos. Quando Sir Arthur Evans desenterrou Knossos em 1900, ele não apenas o revelou, ele o recriou. Movido por uma mistura de ambição científica e visão artística, Evans não se contentou em expor fundações. O mundo, segundo ele, deveria ver o palácio como ele imaginava que havia sido, vibrante, complexo, hipnotizante. Assim começou uma das reconstruções mais controversas da história da arqueologia. Com concreto, material estranho à Idade do Bronze, Evans reconstruiu partes do palácio usando métodos modernos. Contratou artistas para recriar afrescos a partir de fragmentos, muitas vezes preenchendo as lacunas com sua própria interpretação. Balcões foram reconstruídos, colunas repintadas não em pedra opaca, mas em vermelho vivo com capitéis negros, de acordo com sua visão da estética minoica. Salas ganharam tetos, paredes foram reboadas, e o antigo palácio foi se transformando em um híbrido, parte ruína, parte fantasia edvardiana. Alguns elogiaram sua ousadia. Sem Evans, argumentavam, Knossos poderia ter permanecido apenas mais um monte de pedras sem rosto. Suas reconstruções tornaram o local acessível, didático, emocionalmente impactante. Visitantes podiam percorrer salões que pareciam vivos, ver paredes coloridas e imaginar um mundo minoico com uma clareza sem precedentes. Mas outros o criticaram ferozmente, acusando-o de ultrapassar os limites, impondo sua visão a uma civilização que mal compreendemos. Afrescos, em alguns casos, eram quase inteiramente inventados a partir de minúsculos vestígios de tinta.
Seções inteiras do palácio, como a famosa Sala do Trono, podem ter recebido funções que nunca tiveram. Ao tentar encaixar as ruínas no mito, Evans talvez tenha borrado a linha entre arqueologia e ficção. Hoje, Knossos é ao mesmo tempo uma maravilha e um monumento às complexidades da reconstrução histórica. A visão de Evans está entrelaçada de forma indissolúvel ao próprio sítio. Suas estruturas de concreto ainda estão de pé. Suas interpretações artísticas ainda cobrem as paredes. Os visitantes andam por salões que carregam uma dupla verdade, a do passado e a do homem que tentou ressuscitá-lo. E assim, entre o que foi descoberto e o que foi imaginado, Knossos permanece um enigma de pedra, cor e silêncio, desafiando-nos a separar a história da lenda, a memória da invenção. O que os minoicos realmente construíram? E o que um arqueólogo apaixonado acreditou que eles construíram? No afã de devolver Knossos à vida, Evans pode ter nos presenteado com 2 palácios, um antigo, enterrado sob séculos de terra, e outro imaginado, erguido sobre suas ruínas. Hoje, Knossos não existe apenas como vestígio arqueológico, mas como uma ponte suspensa entre mito e história, entre a prova e a fantasia, entre a Europa moderna e um mundo que desafia o tempo. Muito depois que seus salões ecoaram as últimas preces e seus corredores se calaram, o palácio continua a fascinar, a intrigar, a provocar. Sua mera existência é um desafio às nossas certezas sobre as origens da civilização. Antes de Knossos, a narrativa dominante situava o nascimento da sofisticação cultural entre os gregos. Mas aqui, milênios antes, floresceu uma sociedade com esgoto encanado, planejamento urbano, comércio internacional e uma arte repleta de simbolismo. Os minoicos não eram primitivos. Eram refinados, expressivos, profundamente espirituais. E no entanto, seu legado está indissociavelmente entrelaçado à mitologia que os envolve. Durante séculos, a história do Minotauro e seu labirinto foi descartada como fábula, um conto para assustar crianças ou entreter adultos. Até que, ao desenterrar um palácio de centenas de câmaras, corredores sinuosos e símbolos de touros esculpidos em pedra, os arqueólogos borraram a linha entre lenda e realidade. Talvez a legenda não fosse invenção, mas memória distorcida, filtrada por gerações até restarem apenas fragmentos. Hoje, Knossos inspira não só historiadores, mas poetas, pintores, arquitetos. Seus machados duplos, seus chifres rituais e suas frescos ondulantes ecoam na moda, na escultura, até na ficção científica. A ideia de uma civilização perdida sob o Mediterrâneo ainda acende a imaginação, evocando uma era em que o poder não se media por pirâmides ou conquistas, mas por beleza, ritual e equilíbrio. E no entanto, Knossos também nos lembra da fragilidade. O palácio ruiu, sua língua se perdeu, seu povo desapareceu, e seu verdadeiro significado segue em disputa. Cada interpretação é um espelho que reflete não apenas o passado, mas o que desejamos acreditar. Caminhe por seus salões hoje, e você pisará onde outrora rezaram sacerdotes, onde giraram dançarinas, onde riram crianças. Você estará no coração do mais antigo palácio da Europa, um lugar que existiu entre a luz e a sombra, entre a pedra e o mito. Talvez Knossos nunca revele todos os seus segredos. Mas em seu silêncio, ele continua a falar de mistério, de memória, do labirinto profundo que é a própria civilização.